Olá, olá, olá! Bem-vindo a mais uma aula da Explore. Você está em Gálatas, capítulo 2. Vamos à aula. Porém, antes, eu tenho que descrever alguma coisa que estava acontecendo ali em Atos, capítulo 15. A seita dos fariseus estava causando muita confusão no entendimento da simplicidade do Evangelho de Cristo. Então surge o primeiro concílio da igreja, entre os líderes, entre os apóstolos. E nessa reunião, os fariseus, que eram judaizantes, estavam transtornando todo o entendimento do significado do Evangelho de Jesus Cristo. Porém, as leis de Moisés nada mais eram do que um mapa, uma indicação para demonstrar o estado. E ele precisava de um salvador. Nessa reunião, então, Pedro, ele se levanta e começa a descrever que, através das suas pregações, os gentios estavam se convertendo e Deus, olhando os corações de cada um deles, testemunhava diante da pregação de Pedro, dando a eles o Espírito Santo. Sim, da mesma maneira que os apóstolos receberam lá naquele dia, no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 2. Vamos agora para Gálatas, capítulo 2. Pedro foi até Antioquia e estava sentado à mesa com os gentios, comendo. Porém, nesse momento, se aproximava Tiago com aqueles homens que eram a favor da circuncisão. Eles afirmavam que era necessário para a salvação a guarda das leis de Moisés e da circuncisão. Pedro estava disfarçando uma saída porque ele estava receoso com a vinda daqueles homens que eram a favor da circuncisão. Fingidamente se levanta daquela mesa e os amigos que estavam ali com ele, que também eram judeus, se levantaram, mas ele estava fingindo de que estava fazendo alguma outra coisa para deixar aquela mesa. Paulo, que estava ali naquele momento, olhou que o comportamento de Pedro não era sadio e de que ele estava fingindo. A postura em que Pedro, dissimuladamente, estava deixando a mesa porque estava comendo com os gentios e que estavam chegando, então, os judaizantes, juntamente com Tiago. Paulo, então, repreende Pedro na cara, publicamente, dizendo: como você, sendo judeu, não faz questão dos rituais religiosos judaicos e vive como um gentil? Como você agora está obrigando os próprios gentios a se circuncidarem para viver como judeus? Você está errado. Todos nós que queremos nos justificar em Cristo, disse Paulo, estamos declarando que somos pecadores, iguais aos gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Bem, nós somos pecadores dentre os gentios também. Paulo, ele está descrevendo essa contenda que ele teve com Pedro a respeito das leis de Moisés, porque ele julgava que a simplicidade do Evangelho está apenas na crença da morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Pedro precisou ser repreendido publicamente por Paulo, porque ele estava dando crédito às heresias desses judeus que acreditavam na circuncisão como o selo e a marca da salvação. Nós estamos diante de argumentos fortíssimos, dos quais Paulo está se abrindo mão para neutralizar essa mentira que os judaizantes queriam colocar na salvação. E Paulo, então, ele descreve: eu já estou morto e crucificado com Cristo. E agora, como judeu, eu não vivo mais eu. Mas agora a vida que eu tenho, a vida que eu levo, a vida que eu desfruto é a vida na fé do Filho de Deus, que a mim se entregou e por mim ressuscitou. Na Explore, quem vai fundo é você.